Ele passava Natal sozinho na mansão vazia, ela com um bebê em Bangu. Ele aceitou um convite simples, sem imaginar que mudaria tudo para sempre. Deixe seu like e comente de onde está nos assistindo. Vamos à história. O silêncio da mansão no Jardim Botânico tinha um peso físico. Frederico Meirelles observava pela janela do escritório as luzes de Natal piscando nas casas vizinhas, ouvindo o eco distante de risadas e músicas natalinas que não pertenciam a ele. A última funcionária acabara de sair, desejando-lhe Feliz Natal com aquele sorriso educado que mal escondia a pressa de ir embora para sua própria celebração. Ele afrouxou a gravata, o movimento automático de quem passou o dia inteiro fingindo estar ocupado. A garrafa de uísque sobre a mesa o aguardava como uma velha companheira fiel e previsível. Frederico pegou o copo de cristal, sentindo o peso frio em sua mão, quando batidas suaves na porta o fizeram erguer o olhar. Bianca estava parada na entrada, ainda com o uniforme discreto que usava para trabalhar, as mãos entrelaçadas na frente do corpo. Seus olhos castanhos encontraram os dele por um segundo antes de desviarem, hesitantes. Desculpe incomodar, Sr. Meirelles. A voz dela era suave, quase um sussurro. Eu já estava indo embora, mas... Frederico pousou o copo esperando. Bianca trabalhava em sua casa há 2 meses, sempre eficiente, sempre discreta. Mal trocavam mais que cumprimentos formais. Ele sabia que ela era da região serrana do Rio, que viera tentar a vida na capital, mas nada além disso. Nunca perguntara, nunca se importara em perguntar. Sim, ele incentivou, percebendo que ela parecia travar uma batalha interna. Bianca respirou fundo, como quem se prepara para pular de um penhasco. O senhor vai passar o Natal sozinho? A pergunta, tão direta e inesperada, pegou Frederico desprevenido. Por um momento, considerou dar a resposta automática, que tinha trabalho a fazer, que preferia a tranquilidade, que estava tudo bem. Mas algo no olhar dela, uma mistura de compaixão genuína e coragem tímida, o desarmou. Sim, respondeu simplesmente, a palavra saindo mais vulnerável do que pretendia. O silêncio que se seguiu foi preenchido pelos sons distantes da cidade em festa. Bianca mordeu o lábio inferior, claramente arrependida de ter perguntado, mas incapaz de recuar agora. Ninguém deveria passar o Natal sozinho, ela disse, as palavras saindo num fôlego só, como se temesse perdê-las se hesitasse. Eu moro em Bangu, é longe, eu sei, e é uma casa bem simples, mas... Quer jantar lá em casa? Frederico piscou genuinamente atordoado. Em seus 38 anos, nunca um funcionário havia cruzado essa linha. Sua primeira reação foi a irritação familiar, aquela sensação de invasão de privacidade, de alguém ultrapassando os limites cuidadosamente estabelecidos. Mas então olhou para Bianca, realmente olhou, e viu algo que reconheceu. Solidão. Não a dele, espetacular e ensurdecedora numa mansão vazia, mas uma solidão diferente, a de alguém que provavelmente também passaria a noite sozinha, talvez preparando um jantar simples, talvez assistindo à televisão até ter sono. Ela não estava oferecendo caridade, estava oferecendo companhia. Por quê? A pergunta escapou antes que ele pudesse contê-la. Bianca deu de ombros, um gesto surpreendentemente descontraído para alguém que minutos antes parecia tão formal. Porque é Natal. Porque ninguém merece ficar sozinho, olhando para as paredes quando poderia estar. Ela hesitou, compartilhando uma refeição com alguém. Frederico deveria recusar. Toda a lógica, toda a sensatez, todo o protocolo que seguira durante anos gritava para ele agradecer educadamente e declinar. Mas quando abriu a boca, outras palavras saíram. Tudo bem. Aceito. O rosto de Bianca se iluminou com surpresa genuína, como se não esperasse realmente que ele dissesse sim. Sério? Sério, confirmou Frederico, sentindo uma estranha leveza no peito. Mas deixe-me passar em casa para trocar de roupa e... Ele olhou ao redor do escritório. Levar algo. Não posso aparecer de mãos vazias. Não precisa, começou Bianca, mas ele a interrompeu com um gesto gentil. Por favor, é o mínimo. Ela assentiu, um sorriso tímido tocando seus lábios. Rua dos Jasmins, 247, em Bangu.
É uma casa amarela com uma porta verde. Não dá para errar. Quando Bianca saiu, Frederico ficou parado no escritório por um longo momento, processando o que acabara de acontecer. O copo de uísque permanecia intocado sobre a mesa. Pela primeira vez em anos, a perspectiva de um Natal não lhe parecia uma sentença a cumprir, mas algo que poderia conter uma surpresa. A viagem de carro do Jardim Botânico até Bangu foi uma travessia entre dois mundos. Frederico dirigia seu Mercedes pelas ruas cada vez mais simples, observando como a paisagem se transformava. Mansões e condomínios de luxo davam lugar a construções modestas, comércio popular, barulho de vida acontecendo em cada esquina. No banco do passageiro repousava uma cesta de Natal que ele montara às pressas no supermercado 24 horas de Botafogo. Panetone recheado, um bolo tradicional de frutas cristalizadas, chocolates importados, uma garrafa de vinho tinto que o vendedor garantira ser excelente. Tudo embrulhado com um laço vermelho e verde que a moça do caixa insistira em adicionar. Frederico se perguntava se não estava cometendo um erro. O que diria as pessoas se soubessem? O CEO da Tech Vision, jantando na casa de uma empregada doméstica na véspera de Natal, podia imaginar os comentários, as especulações, o escândalo silencioso que se espalharia pelos círculos sociais que frequentava. Mas então, lembrou-se do olhar de Bianca quando fizera o convite. Não havia ali o brilho calculista que reconhecia nas mulheres que se aproximavam dele em eventos, nem o interesse velado por favores. Apenas uma gentileza simples, humana, descomplicada. O GPS indicou que ele havia chegado. A Rua dos Jasmins era estreita, ladeada por casas coladas umas às outras, cada uma pintada de uma cor diferente. Música sertaneja escapava de uma janela aberta. Crianças corriam pela calçada com bonés de Papai Noel. O cheiro de comida caseira impregnava o ar. Frederico estacionou o Mercedes alguns metros adiante da Casa Amarela, consciente de como o carro destoava ali. Pegou a cesta e caminhou até a Porta Verde, o coração batendo de uma forma que não conseguia explicar. Estava nervoso. Ele, que conduzia reuniões com investidores internacionais sem pestanejar, estava nervoso para jantar com sua funcionária. Tocou a campainha. Ouviu passos do outro lado, vozes abafadas. Então, a porta se abriu. Bianca estava ali, mas era uma Bianca diferente. Sem o uniforme, vestia uma calça jeans simples e uma blusa vermelha. O cabelo, sempre preso num coque severo quando trabalhava, agora caía solto sobre os ombros em ondas naturais. E em seus braços... "Este é o Gael", disse ela, um leve rubor colorindo suas bochechas. "Meu filho." O bebê nos braços de Bianca tinha cerca de 1 ano e meio. Cabelos castanhos claros bagunçados, olhos curiosos que estudavam Frederico com a franqueza desconcertante das crianças pequenas. Usava um macacão azul com estrelinhas estampadas. Frederico sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Um filho. Bianca tinha um filho. Durante 2 meses trabalhando em sua casa, ela nunca mencionara. Mas por que mencionaria? Ele nunca perguntara sobre sua vida pessoal. Nunca demonstrara interesse. "Olá, Gael", disse Frederico, sua voz saindo estranhamente rouca. Estendeu a cesta. "E isto é para vocês." Os olhos de Bianca se arregalaram ao ver a cesta elaborada. "Você não precisava..." começou, mas Gael já esticava as mãozinhas gordas em direção ao laço colorido, fascinado. Quer, balbuciou o menino, fazendo Bianca rir. "Acho que ele aprovou", disse ela, abrindo mais a porta. "Entre, por favor. Desculpe a casa estar um pouco bagunçada. Com um bebê?" "Está ótima", interrompeu Frederico entrando. A casa era pequena. A porta dava direto para uma sala modesta, com um sofá de 2 lugares coberto por uma manta colorida, uma televisão antiga num rack simples e uma pequena árvore de Natal no canto, decorada com enfeites que pareciam ter sido colecionados ao longo de anos. Brinquedos de Gael estavam espalhados pelo chão, blocos de montar, um ursinho de pelúcia surrado, livros infantis com capas amassadas. Mas o que mais impressionou Frederico foi o cheiro. Não era o perfume artificial dos ambientadores caros que enchiam sua mansão. Era o aroma genuíno de comida sendo preparada com cuidado.
Alho refogado, temperos, algo assando no forno. Era o cheiro de lar. Sente-se, por favor, disse Bianca, apontando para o sofá enquanto colocava a cesta sobre uma mesinha. A janta está quase pronta. Fiz bacalhau, espero que goste. Frederico sentou-se, observando Bianca depositar Gael no chão. O menino imediatamente engatinhou até uma pilha de blocos coloridos e começou a empilhá-los com a concentração séria das crianças pequenas. De vez em quando olhava para Frederico, como se certificando-se de que o estranho ainda estava ali. Quer um suco? Vinho? Eu tenho... Bianca abriu a cesta e riu. Bem, agora tenho um vinho muito melhor do que o que ia oferecer. Vinho está ótimo, respondeu Frederico, ainda processando a existência de Gael. Enquanto Bianca ia buscar taças na cozinha, ele podia vê-la através da abertura na parede, movendo-se com eficiência pelo espaço minúsculo. Gael decidiu que era hora de investigar o visitante. Engatinhou até Frederico e se agarrou à sua calça, puxando-se para ficar em pé com a determinação, cambaleante de quem ainda está dominando essa habilidade. Oi, disse o menino, a palavra saindo meio arrastada, mas clara. Frederico ficou paralisado. Não tinha experiência com crianças. Seu casamento com Helena terminara antes que tivessem tempo de pensar em filhos, e depois que ela falecera em um acidente de carro há 3 anos, a ideia de família tornara-se algo abstrato, distante, improvável. Oi, Gael, respondeu, sem saber o que mais dizer. O menino sorriu, um sorriso banguela e brilhante, e então decidiu que escalar o sofá seria sua próxima conquista. Frederico instintivamente estendeu as mãos para ampará-lo caso caísse, e Gael interpretou isso como um convite. Com a confiança absoluta das crianças, deixou-se cair no colo de Frederico. Foi nesse momento, com o peso quente e sólido de uma criança de 1 ano e meio em seu colo, que algo dentro de Frederico quebrou. Ou talvez fosse mais preciso dizer que algo começou a se consertar. Ele gostou de você, disse Bianca, voltando com 2 taças de vinho. Havia surpresa em sua voz. Normalmente é tímido com estranhos. Ele é incrível, disse Frederico, observando Gael pegar sua gravata e examiná-la com fascínio. Quantos anos? 1 ano e meio. Nasceu em junho do ano passado. Frederico fez as contas rapidamente. Bianca tinha 26 anos. Ele se lembrava desse detalhe do cadastro quando ela fora contratada. Então ela tivera Gael aos 24. O pai. A pergunta escapou antes que ele pudesse considerar se era apropriada. O rosto de Bianca se fechou levemente, mas sua voz permaneceu calma. Não está na nossa vida, nunca esteve, na verdade. Quando descobriu que eu estava grávida, deixou bem claro que não queria responsabilidades. Ela deu de ombros, um gesto que tentava parecer despreocupado, mas não escondia completamente a mágoa antiga. Somos só nós 2, eu e meu pequeno. Sinto muito, disse Frederico, e era sincero. Não sinta, respondeu Bianca, sentando-se na poltrona em frente a ele com sua taça de vinho. Algumas coisas acontecem por um motivo. Se ele tivesse ficado, provavelmente seríamos todos infelizes. Assim, pelo menos, eu sei que cada sorriso do Gael, cada conquista, é só nossa. Sem ressentimentos, sem obrigações forçadas. Gael, alheio à conversa dos adultos, decidiu que era hora de mostrar seus brinquedos ao visitante. Escorregou do colo de Frederico e voltou engatinhando, dessa vez trazendo o ursinho surrado. Urso, anunciou orgulhoso, colocando-o no colo de Frederico. É um urso muito bonito, disse Frederico solenemente, segurando o brinquedo. Ninho, corrigiu Gael indignado, apontando para o brinquedo. Ao que parece, o urso tinha um nome. Bianca riu, uma risada genuína que iluminou todo o seu rosto. É o Carinho. Ele dormia com uma música que dizia Carinho, Carinho. Ficou Ninho. Olá, Ninho, cumprimentou Frederico o ursinho, arrancando uma gargalhada do menino. O forno apitou na cozinha. Bianca se levantou. A janta está pronta. Gael, vem ajudar a mamãe a arrumar a mesa? O menino engatinhou atrás dela, deixando Frederico sozinho por um momento na sala. Ele olhou ao redor, realmente vendo pela primeira vez. As paredes eram cobertas com fotos. Gael em várias idades, desde recém-nascido até agora.
Bianca grávida, radiante apesar do cansaço visível. Uma foto antiga, desbotada, de um casal de idosos que ele imaginou serem seus pais ou avós. Não havia luxo ali, mas havia algo que sua mansão no Jardim Botânico não tinha, por todo o ouro do mundo. Havia vida, havia amor, havia história nas paredes descascadas, nos móveis simples, no ursinho surrado que um menino de 1 ano e meio carregava para todo lado. Tudo pronto, anunciou Bianca da pequena sala de jantar adjacente. Frederico se levantou e, pela primeira vez em 3 anos, sentiu algo além de vazio. Sentiu curiosidade, sentiu interesse, sentiu, talvez, a menor centelha de esperança de que a vida ainda guardava surpresas que valessem a pena descobrir. E tudo começara com 4 palavras simples. Quer jantar lá em casa? A mesa era pequena, comportando apenas 3 cadeiras desiguais. Bianca colocara Gael numa cadeirinha alta adaptada, amarrando-o com um cinto improvisado que ela mesma devia ter costurado. O menino batia palminhas animado, claramente acostumado ao ritual do jantar. Frederico sentou-se na cadeira que Bianca indicou, observando os pratos simples, mas bem arrumados. O bacalhau estava dourado, cercado de batatas assadas e azeitonas. Havia uma salada de folhas verdes com tomate cereja e uma travessa de arroz branco soltinho. Nada sofisticado, mas tudo preparado com um cuidado que ele raramente via nas refeições gourmet que consumia. Espero que goste, disse Bianca, servindo o prato dele antes do seu próprio. Aprendi essa receita com minha avó lá em Petrópolis. Você é de Petrópolis? Frederico percebeu, envergonhado, que não sabia nem isso. Sou, nasci e cresci lá. Bianca cortava o bacalhau em pedacinhos minúsculos para Gael, que observava cada movimento com a paciência de quem sabe que a comida está chegando. Vim para o Rio há 1 ano e meio quando descobri que estava grávida. Frederico tomou um gole de vinho, processando a informação. Deve ter sido difícil recomeçar numa cidade nova, grávida, sozinha. Foi, admitiu ela, colocando os pedaços de bacalhau no pratinho de Gael. Mas ficar lá seria pior. As pessoas, pequenas cidades, têm memória longa, e línguas ainda mais longas. O menino levou um pedaço de bacalhau à boca, mastigando com concentração. Bom, declarou, batendo a mãozinha na bandeja da cadeira. Sim, meu amor, está bom, concordou Bianca, beijando o topo da cabeça dele antes de finalmente sentar-se. Frederico experimentou o bacalhau. O sabor explodiu em sua boca. Alho, azeite, o peixe no ponto exato de cozimento. Era diferente dos pratos elaborados dos restaurantes estrelados que frequentava. Era honesto, verdadeiro. Está delicioso, disse, e viu o rosto de Bianca iluminar-se com um elogio genuíno. Obrigada. Cozinhar é uma das poucas coisas que me relaxa. Mesmo quando estou cansada, colocar as mãos na massa me acalma. Comeram em silêncio confortável por alguns minutos, interrompidos apenas por Gael pedindo maíz, toda vez que terminava o que tinha no prato. A criança comia com o entusiasmo bagunçado dos bebês, mais comida no rosto do que na boca. Posso perguntar uma coisa? Frederico limpou a boca com o guardanapo de pano simples. Por que você me convidou? Não me entenda mal, estou grato, mas somos praticamente estranhos. Bianca pousou o garfo considerando a pergunta. Você parecia tão sozinho ali naquele escritório enorme. E reconheci aquele olhar porque eu o vejo no espelho às vezes. Ela fez uma pausa. A solidão tem um jeito específico de sentar nos ombros das pessoas. Pesa diferente do cansaço, diferente da tristeza comum. Você estava carregando esse peso. A sinceridade crua da observação desarmou Frederico completamente. E você? Também carrega esse peso? Às vezes, confessou ela, limpando o rosto de Gael com um paninho. Quando Gael dorme e a casa fica quieta demais. Quando vejo famílias completas e penso como seria se... Ela se interrompeu, balançando a cabeça. Mas aí meu pequeno acorda às 6 da manhã gritando, mamãe, e eu lembro que não estou sozinha de verdade. Tenho mais do que muita gente. Gael, como se soubesse que falavam dele, gritou, mamãe, e esticou os bracinhos sujos de comida. Bianca o pegou no colo mesmo assim, beijando sua bochecha gordinha. Nhô, protestou o menino tentando alcançar o ursinho que estava no sofá da sala.
Depois do banho, meu amor. Você está todo sujo. Não! A palavra veio acompanhada de um beicinho tremendo que ameaçava virar choro. Bianca suspirou, claramente reconhecendo o início de uma birra. Desculpe, ele fica manhoso quando está cansado. Preciso dar um banho rápido nele e... Posso ajudar? As palavras saíram de Frederico antes que ele pudesse pensá-las. Bianca o encarou surpresa. Ajudar? Com a louça, enquanto você cuida dele. Frederico gesticulou para a mesa. É o mínimo que posso fazer depois dessa refeição incrível. Você não precisa... começou ela. Mas Gael escolheu aquele momento para começar a choramingar de verdade. Vai, insistiu Frederico. Eu me viro. Bianca assentiu grata e desapareceu pelo corredor estreito com Gael nos braços. Frederico ouvia a voz dela, cantarolando suavemente, acalmando o menino enquanto a água do chuveiro começava a correr. Ele se levantou e começou a recolher os pratos, levando-os para a cozinha minúscula. A pia era pequena. A louça se acumulava. Quando foi a última vez que lavara a louça? Na faculdade, provavelmente. Mais de 15 anos atrás. Abriu a torneira, procurou o detergente embaixo da pia, encontrou uma esponja. Os gestos eram estranhos, desajeitados, mas havia algo quase meditativo no processo. Água quente escorrendo por suas mãos, a espuma do detergente, o som dos pratos se chocando levemente. Do banheiro, ouvia Bianca cantando uma canção de ninar. A voz dela era bonita, afinada sem ser profissional. Gael ria entre os versos, o choro esquecido. Frederico se pegou sorrindo enquanto enxaguava um copo. Tinha terminado a louça e estava secando as mãos quando Bianca voltou, carregando Gael enrolado numa toalha azul, o cabelo molhado espetado em todas as direções. O menino parecia sonolento agora, o polegar na boca, os olhos pesados. Você lavou tudo? Bianca pareceu genuinamente surpresa. Não foi tão difícil quanto negociar com investidores japoneses, brincou Frederico. Ela riu baixinho, balançando Gael. Preciso colocá-lo para dormir. São só 10 minutos. Ele apaga rápido quando está cansado assim. Fique à vontade, eu espero. Bianca desapareceu novamente e Frederico voltou para a sala. Sentou-se no sofá, observando as fotos na parede mais atentamente agora. Uma em particular chamou sua atenção. Bianca, ainda adolescente, abraçada a um homem e uma mulher de meia-idade. Todos sorriam para a câmera, em frente ao que parecia ser uma casa colonial em Petrópolis. Meus pais, disse a voz de Bianca atrás dele, fazendo-o sobressaltar. Ela segurava 2 xícaras de café. Tirei essa foto 3 meses antes de meu pai falecer. Frederico aceitou a xícara que ela oferecia, esperando que ela continuasse se quisesse. Bianca sentou-se ao lado dele no sofá, não muito perto, mas próxima o suficiente para que ele pudesse sentir o cheiro suave de sabonete infantil que ainda grudava nela do banho de Gael. Ele tinha leucemia. Descobrimos quando eu tinha 19 anos. Lutou por 2 anos, mas... Ela tomou um gole de café, os olhos fixos na foto. No final não foi suficiente. Sinto muito, disse Frederico, percebendo como as palavras soavam insuficientes. Minha mãe não aguentou, continuou Bianca, a voz ficando mais baixa. Eles eram casados há 25 anos, namorados de escola. Ela dizia que ele era metade dela, que sem ele estava incompleta. Uma lágrima solitária escorreu por sua bochecha, que ela limpou rapidamente. 6 meses depois, ela teve um derrame. Os médicos disseram que foi a pressão alta, o estresse. Mas eu sei que foi o coração partido. Ela simplesmente desistiu. Frederico sentiu um aperto no peito. Você perdeu os 2. Em menos de 1 ano. Tinha acabado de fazer 20 anos. Bianca respirou fundo. Fiquei sozinha numa casa cheia de memórias. Tentei continuar, trabalhar, manter tudo como estava. Mas a solidão era como um buraco negro que ia me sugando aos poucos. Foi quando você conheceu o pai de Gael. Ela assentiu. Rodrigo, eu estava vulnerável. Ele era charmoso. Dizia as coisas que eu precisava ouvir. Que eu não estava sozinha, que construiríamos algo juntos. Seu riso foi amargo.
Quando descobri que estava grávida, achei que Deus estava me dando uma nova família, uma nova chance, mas Rodrigo viu de outra forma. Ele te abandonou. Disse que era jovem demais para ser pai, que tínhamos planos, carreiras, ofereceu dinheiro para um aborto. A voz de Bianca tremeu. Como se fosse tão simples assim, como se não houvesse uma vida crescendo dentro de mim. Frederico colocou a xícara na mesinha, virando-se para encará-la. Você foi corajosa. Ou burra, ela deu de ombros. Metade da cidade dizia que eu estava jogando minha vida fora. A outra metade apenas me olhava com pena. Decidi que não queria nem a condenação nem a pena. Peguei o dinheiro que sobrou da venda dos móveis dos meus pais, vim para o Rio e recomecei do zero. Sozinha e grávida. Sozinha e grávida, ela repetiu, mas havia um brilho de orgulho em seus olhos agora. Encontrei um quartinho para alugar, trabalhos temporários que me aceitassem grávida. Quando Gael nasceu, achei que não conseguiria. Passei as primeiras semanas chorando mais que ele, mas Dona Irene, minha vizinha, me ajudou. Ensinou-me a ser mãe quando eu não tinha a menor ideia. E aos poucos, descobri que era mais forte do que pensava. É a pessoa mais forte que já conheci, disse Frederico, e era a verdade mais pura que pronunciara em anos. Bianca sorriu através das lágrimas que ainda brilhavam em seus olhos. Não sou forte, sou teimosa, tem diferença. Não para mim. Eles ficaram em silêncio por um momento, o tipo de silêncio que não é desconfortável, mas pleno de compreensão mútua. Frederico percebeu que estava segurando a mão de Bianca, embora não se lembrasse de tê-la pegado. Ela não a retirou. E você? Perguntou ela suavemente. Vi que usa a aliança ainda. Frederico olhou para a fina banda de ouro em seu dedo. Tinha esquecido que ainda a usava. Minha esposa, Helena, faleceu há 3 anos num acidente de carro. Meu Deus, Bianca apertou sua mão. Sinto muito. Estava voltando de uma reunião de trabalho, chovendo forte, estrada molhada. Um caminhão perdeu o controle na linha vermelha. As palavras saíram mecânicas, como sempre saíam quando ele precisava contar essa história. Ela morreu na hora, nem sofreu, disseram os médicos, como se isso tornasse tudo melhor. Vocês tinham filhos? Não. Estávamos sempre ocupados demais. Depois, dizíamos, quando a empresa estiver mais estável, quando tivermos mais tempo. Frederico riu sem humor. Engraçado como assumimos que teremos tempo infinito, não é? É a mentira que contamos para conseguir viver, concordou Bianca. Se soubéssemos que cada momento pode ser o último, enlouqueceríamos. Depois que ela morreu, mergulhei no trabalho. 16, 18 horas por dia. Fins de semana, feriados. Se estava trabalhando, não tinha que pensar, não tinha que sentir. Ele olhou para a sala pequena, para as fotos de Gael, para a vida que acontecia ali apesar das perdas. Construí um império e esvaziei minha vida. É mais fácil construir paredes do que pontes, disse Bianca. Aprendi isso do jeito difícil. Frederico virou-se para olhá-la de verdade. No uniforme de trabalho, na mansão, ela era quase invisível, eficiente, discreta, presente sem estar realmente presente. Aqui na sua casa, com o cabelo solto e os olhos ainda vermelhos de lágrimas compartilhadas, ela era completamente humana, totalmente real. Por que está me contando tudo isso? Perguntou ele. Mal nos conhecemos. Por que você perguntou de verdade? Respondeu Bianca simplesmente. A maioria das pessoas pergunta por educação, mas não quer realmente saber. Você perguntou como se a resposta importasse. Importa, disse Frederico, percebendo a verdade disso. Importa muito mais do que eu esperava. Um choro baixo veio do quarto de Gael. Bianca se levantou imediatamente. Ele deve ter perdido o ninho. 1 segundo. Enquanto ela ia acalmar o filho, Frederico permaneceu sentado, processando a conversa. 2 pessoas que perderam tanto. 2 pessoas que encontraram formas diferentes de sobreviver à dor. Ele se enterrando no trabalho, ela se dedicando ao filho. E de alguma forma, numa noite de Natal, seus caminhos se cruzaram. Bianca voltou com Gael sonolento no colo, o ursinho apertado contra o peito. Ele quer dar boa noite,
explicou ela. Frederico se levantou, aproximando-se. Boa noite, Gael. O menino estendeu uma mãozinha gordinha, tocando o rosto de Frederico com a delicadeza surpreendente das crianças. Noite, murmurou, os olhos já fechando. Amigo. Algo dentro de Frederico se partiu e se reconstruiu ao mesmo tempo. Amigo. Uma criança de 1 ano e meio que mal o conhecia o chamara de amigo. E, de alguma forma, essa palavra simples pesava mais do que todos os contratos milionários que já assinara. Amigo, repetiu ele, a voz rouca, tocando levemente a cabecinha do menino. Bianca levou Gael de volta ao quarto. Quando retornou, trazia uma caixa de papelão. Quase esqueci. Abri a cesta que você trouxe. Tem panetone, bolo, chocolates. Ela sorriu. Suficiente para alimentar um quarteirão inteiro. Não sabia o que trazer, admitiu Frederico. Faz anos que não vou a um jantar de verdade em casa de alguém. É perfeito. Bianca abriu o panetone, cortando 2 fatias generosas. Café e panetone. Tradição de Natal lá em Petrópolis. Sentaram-se novamente no sofá, mais próximos agora, compartilhando o panetone. O relógio na parede marcava quase meia-noite. Lá fora, fogos começavam a estourar esporadicamente, vizinhos celebrando antecipadamente. Obrigado, disse Frederico de repente. Pelo quê? Por me tirar daquela mansão vazia, por me lembrar que ainda existe gentileza no mundo. Ele hesitou. Por me deixar ser apenas Frederico por uma noite. Não o CEO, não o viúvo, não o workaholic, apenas uma pessoa jantando com outra pessoa. Bianca apoiou a cabeça no encosto do sofá, olhando para ele. Talvez devêssemos fazer isso de novo, quando você quiser ser apenas Frederico novamente. Eu gostaria, respondeu ele, percebendo o quanto essas palavras eram verdadeiras. Muito. Naquele momento, com o gosto doce de panetone na boca e o som distante de fogos anunciando a chegada do Natal, Frederico Meirelles sentiu algo que não sentia há 3 longos anos. Sentiu-se vivo. A luz da manhã entrou pelas cortinas finas do apartamento, desenhando listras douradas no rosto de Frederico. Ele piscou, desorientado por um momento, até que as memórias da noite anterior voltaram em cascata. Havia ficado até quase 2 da manhã conversando com Bianca sobre tudo e nada. Livros que haviam lido, lugares que gostariam de conhecer, pequenas histórias da infância. Quando finalmente olhou o relógio e percebeu a hora, ela insistira que não pegasse a estrada com sono. O sofá não é muito confortável, mas é melhor que arriscar um acidente, dissera, trazendo um cobertor e um travesseiro. Frederico sentou-se no sofá, passando a mão pelo cabelo bagunçado. Ainda vestia a calça social da noite anterior, mas a camisa estava amarrotada, os pés descalços. Podia ouvir sons vindos da cozinha, água correndo, o tinir de louças, uma voz suave cantarolando. Dobrou o cobertor, tentando deixar o sofá minimamente arrumado, e caminhou até a cozinha. Bianca estava de costas, usando um roupão simples de algodão rosa, o cabelo preso num coque bagunçado. Mexia algo numa panela pequena no fogão enquanto Gael, na cadeirinha alta, batia uma colher de pau na bandeja, criando sua própria sinfonia matinal. Bom dia, disse Frederico, apoiando-se no batente da porta. Bianca virou-se, um sorriso automático iluminando seu rosto. Bom dia, dormiu bem? Surpreendentemente bem, respondeu ele honestamente. Não me lembro da última vez que dormi tão profundamente. O cansaço acumulado provavelmente ajudou. Ela apontou para a cafeteira. Tem café fresco e estou fazendo rabanadas, outra tradição da família. Gael percebeu a presença de Frederico e gritou animado. Amigo, amigo! O coração de Frederico se aqueceu. Bom dia, Gael. Ele lembrou de você, disse Bianca surpresa. Normalmente demora uns dias para memorizar rostos novos. Frederico serviu-se de café, observando Bianca trabalhar. Havia algo hipnotizante na economia de seus movimentos, na forma como conhecia cada centímetro daquela cozinha minúscula. Mergulhava fatias de pão em uma mistura de ovos batidos, canela e leite, depois as dourava na frigideira. O cheiro era celestial. Posso ajudar em alguma coisa? Pode colocar a mesa? Os pratos estão naquele armário.
Trabalharam em sincronia silenciosa, Frederico colocando pratos e talheres enquanto Bianca terminava as rabanadas. Gael fornecia a trilha sonora, batucando e ocasionalmente gritando palavras aleatórias. Mama, ninho, suco. Quando se sentaram para comer, o sol já banhava completamente a pequena sala. As rabanadas eram perfeitas, douradas por fora, macias por dentro, polvilhadas com açúcar e canela. Frederico fechou os olhos na primeira mordida, saboreando não apenas o gosto, mas a memória que trouxe. Sua própria mãe fazia rabanadas assim, nas manhãs de Natal, antes que o câncer a levasse. Está bom? Perguntou Bianca, observando sua reação. Está perfeito, respondeu ele, a voz carregada de emoção que não esperava sentir. Minha mãe fazia iguais. Bianca sorriu, compreendendo sem precisar de mais palavras. Cortou pedacinhos minúsculos para Gael, que os devorava com entusiasmo messi. Mais açúcar no rosto que na boca. Tenho uma ideia, disse Frederico de repente. Se vocês não tiverem outros planos hoje, que tal um passeio no Parque Lage? O tempo está lindo. Bianca hesitou, mordendo o lábio. Não sei, é dia de Natal. Você não tem família, compromissos? Minha única família era Helena, e ela se foi. Os amigos estão com suas próprias famílias. Ele olhou para Gael, que tentava pegar mais rabanadas com as mãos. E não consigo pensar em lugar que preferiria estar do que aqui com vocês. Os olhos de Bianca brilharam com algo que poderia ser lágrimas ou alegria, ou ambos. Então vamos, Gael vai adorar. Ele ama parques, mesmo sendo tão pequeno. Uma hora depois, Frederico dirigia seu Mercedes pela cidade surpreendentemente tranquila de Natal. Bianca no banco do passageiro, Gael na cadeirinha infantil atrás, que ela insistira em buscar em casa, porque segurança não se negocia, mamando uma mamadeira e observando o mundo passar pela janela. Devo parecer ridícula, disse Bianca, olhando para o vestido simples de algodão florido que usava. Não tenho exatamente roupas para passear no jardim botânico. Você está linda, disse Frederico. E não era apenas gentileza. Havia algo genuíno nela, na simplicidade sem pretensão que eclipsava qualquer vestido de grife. E o Parque Lage não é tão elitista assim. É apenas um parque. Quando chegaram, o estacionamento estava quase vazio. Algumas famílias que, como eles, haviam optado por fugir das ceias tradicionais. Frederico pegou Gael no colo, enquanto Bianca montava o carrinho dobrável que trouxera. O menino não parava quieto, apontando para tudo com exclamações empolgadas. Avo, avo, gritava, apontando para um pássaro que passava. Isso, passarinho, corrigia Bianca pacientemente. Passarinho. Avo, insistia Gael, satisfeito com sua versão. O parque estava deslumbrante sob o sol de verão. As montanhas ao redor criavam um abraço verde. O casarão histórico ao fundo parecia um castelo de conto de fadas. Caminharam devagar, no ritmo de uma criança pequena que precisava parar para examinar cada folha, cada formiga, cada pedra interessante. Nunca venho aqui, admitiu Frederico, enquanto observava Gael tentar capturar uma borboleta. Moro há 20 minutos, passo em frente toda semana indo para o escritório, mas nunca paro para realmente ver. A vida tem essa tendência de nos fazer esquecer de olhar, disse Bianca, sentando-se num banco enquanto Gael explorava a grama ao redor, sempre dentro do alcance visual. Quando Gael nasceu, eu vivia no piloto automático. Acordar, amamentar, trocar fralda, tentar dormir, repetir. Até que um dia ele riu pela primeira vez, uma risada de barriga, daquelas que vêm de dentro. E percebi que tinha estado tão focada em sobreviver que quase perdi aquele momento. Frederico sentou-se ao lado dela, observando Gael descobrir uma pequena poça d'água deixada pela chuva da noite anterior. O menino agachou-se, tocando a água com os dedos, maravilhado com as ondulações que criava. Como você faz isso? Perguntou Frederico. Fazer o quê? Continuar vendo magia nas coisas pequenas depois de tudo que passou. Perder seus pais, ser abandonada, recomeçar do zero. Ele fez uma pausa. Eu perdi Helena e basicamente desisti de viver. Apenas existo. Vou de um dia para o outro. Você perdeu ainda mais e está aqui rindo, apreciando borboletas.
Bianca ficou quieta por um momento, observando o filho. Acha que eu não desisti? Os primeiros meses depois que meus pais morreram, eu era um zumbi. Tomava banho porque tinha que tomar, comia porque o corpo precisava, mas não vivia. Ela respirou fundo. Quando descobri que estava grávida, meu primeiro pensamento foi: não posso fazer isso. Estava tão quebrada que não conseguia imaginar cuidar de outra vida. O que mudou? Gael chutou. Ela sorriu com a lembrança. Eu estava com 5 meses, deitada na cama num daqueles dias que nem tinha forças para levantar. E senti aquele chute minúsculo, como se ele estivesse dizendo: ei, estou aqui, você não está sozinha. E percebi que não era mais só sobre mim. Tinha alguém dependendo de mim, alguém que precisava que eu fosse forte. Então você encontrou o propósito, disse Frederico pensativo. Encontrei razão, corrigiu Bianca. Propósito é abstrato. Razão é concreta. Gael é minha razão de levantar toda manhã, de lutar, de querer ser melhor. Ela olhou para Frederico. Mas não precisa ser um filho. Pode ser qualquer coisa que te faça querer ver o próximo dia. Um projeto, um sonho, uma pessoa. A gente só precisa encontrar o que é. Gael escolheu aquele momento para escorregar e cair sentado na poça, encharcando a fralda e a roupinha. Em vez de chorar, riu. Aquela risada de barriga que Bianca descrevera, pura e contagiante. Bianca revirou os olhos afetuosamente. E às vezes, sua razão de viver te deixa encharcado e bagunçado. Ela se levantou. Preciso trocá-lo. Sempre trago roupa extra na bolsa. Deixa eu ajudar, ofereceu Frederico. Sabe trocar fralda? Havia divertimento na voz dela. Não, mas posso aprender. No banheiro familiar do parque, Frederico teve sua primeira aula de troca de fralda. Gael, deitado no trocador, achava tudo hilário, chutando e se contorcendo, enquanto Frederico tentava descobrir como funcionavam aquelas abas adesivas. Não, assim não, senão vaza, instruía Bianca, tentando não rir de sua expressão de concentração intensa. Mais apertado, isso. Agora puxa essa aba. Não, essa. Perfeito. Quando finalmente conseguiu, Frederico sentiu uma satisfação desproporcional ao feito. Consegui. Parabéns, disse Bianca aplaudindo. Agora só faltam mais ou menos 1000 trocas até ele aprender a usar o banheiro. Frederico riu, pegando Gael no colo. O menino imediatamente agarrou sua camisa, agora definitivamente arruinada entre a noite no sofá e as aventuras do dia, e apoiou a cabeça em seu ombro, um gesto de confiança absoluta. Algo se moveu no peito de Frederico. Não era apenas ternura pelo menino, embora isso estivesse ali. Era uma percepção maior, mais profunda. Nos últimos 3 anos, havia se convencido de que não merecia ou não conseguia mais conectar-se com pessoas. Que aquela parte dele morrera junto com Helena. Mas ali estava, segurando uma criança que conhecera há menos de 24 horas, sentindo mais vivo do que se sentira em anos. Voltaram para o parque, encontrando um local gramado e sombreado. Bianca estendeu uma manta que trouxera na bolsa. Sempre preparada, notou Frederico, e abriu a lancheira com lanches para Gael. O menino comeu animadamente, pedaços de frutas, biscoitos de maisena, suco numa garrafinha especial, enquanto os adultos conversavam. Não sobre coisas profundas agora, apenas sobre trivialidades. O tempo, os pássaros, uma família com 3 crianças barulhentas que passaram correndo. Depois de comer, Gael ficou sonolento. Bianca o embalou no colo, cantarolando baixinho, e em minutos ele dormia. Os cílios longos descansando nas bochechas coradas, o polegar na boca. Ele dorme em qualquer lugar, sussurrou Bianca. É uma bênção e uma maldição. Frederico observava mãe e filho, aquela imagem de paz absoluta. A luz do sol filtrada pelas árvores criava padrões dançantes em seus rostos. Bianca havia fechado os olhos também, aproveitando o momento de quietude, e Frederico permitiu-se apenas olhar. Realmente olhar. Ela não era convencionalmente bonita nos padrões da alta sociedade carioca. Não tinha a magreza exagerada das socialites, nem a pele tratada com procedimentos caros, nem as roupas de grife. Mas tinha algo infinitamente mais valioso,
autenticidade. Cada linha em seu rosto contava uma história. Cada gesto revelava força genuína. Ela era real de uma forma que as pessoas em seu círculo há muito deixaram de ser. Está me analisando de novo, murmurou Bianca sem abrir os olhos, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Frederico sentiu o rosto esquentar. Desculpe. Não se desculpe. Só estou curiosa sobre o que vê. Vejo. Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Alguém extraordinário que não tem ideia de quão extraordinária é. Bianca abriu os olhos então, virando a cabeça para encará-lo. Frederico, sei que mal nos conhecemos, continuou ele rapidamente, as palavras saindo num jorro. Sei que a situação é complicada, que você trabalha para mim, que nossas vidas são completamente diferentes. Mas ontem à noite, pela primeira vez em 3 anos, não me senti sozinho. Não me senti vazio. E hoje, aqui com você e com Gael, me sinto mais eu mesmo do que me senti em qualquer reunião de negócios ou evento social. Frederico, repetiu ela, a voz suave, mas séria, você tem que entender uma coisa. Eu não sou quem você conhece nos seus jantares de gala ou nos seus clubes exclusivos. Eu sou uma mãe solteira de Bangu, que mal terminou o ensino médio porque precisou trabalhar. Uso roupa de brechó, meu carro é um Fusquinha 85 que quebra toda semana e minhas férias são levar Gael para a pracinha do bairro. E? Perguntou Frederico. E você é um dos empresários mais ricos do Rio. Mora numa mansão, dirige um Mercedes, frequenta lugares que eu nem sei pronunciar o nome. Ela ajustou Gael nos braços. Nossos mundos não combinam, Frederico. Por mais bonito que tenha sido essas últimas 24 horas, no mundo real, somos de planetas diferentes. Se eu não me importar com isso. Mas você vai se importar, disse ela tristemente. Talvez não hoje, não amanhã. Mas eventualmente você vai olhar para mim e ver a empregada. Ou pior, vai olhar para mim nos seus eventos sociais e ver como eu destoou, como não pertenço, e vai se envergonhar. A palavra atingiu Frederico como um tapa. Você acha que eu me envergonharia de você? Não intencionalmente, respondeu Bianca, mas a pressão social é real, Frederico. As pessoas vão falar. Vão dizer que sou interesseira, que estou tentando dar um golpe no milionário solitário. Vão me julgar Gael, e eventualmente você vai se cansar de defender alguém que nem é oficialmente sua. E se eu quiser que seja? O ar entre eles ficou eletricamente carregado. Bianca o encarou, os olhos arregalados. O que está dizendo? Frederico sabia que estava se movendo rápido demais, que deveria ser mais cauteloso, mais calculista, como sempre fora nos negócios. Mas pela primeira vez em anos, não queria calcular. Queria apenas sentir. Estou dizendo que quero conhecer você melhor, de verdade. Não como minha empregada, mas como Bianca. Como a mulher incrível e forte que criou um filho sozinha, que sobreviveu a perdas que quebrariam qualquer um, que tem bondade suficiente para convidar um estranho solitário para o Natal. Ele respirou fundo. Estou dizendo que quero uma chance de ver onde isso pode ir. Gael se mexeu nos braços de Bianca, murmurando algo ininteligível no sono. Ela o embalou automaticamente, o olhar fixo em Frederico. Isso é loucura, sussurrou. Provavelmente, concordou ele. Mas é a primeira coisa não calculada que faço em 3 anos. E parece certa de um jeito que nada mais pareceu desde que Helena morreu. E se não der certo? A vulnerabilidade na voz dela partiu seu coração. E se tentarmos, e você perceber que não era isso que queria? Eu já passei por isso uma vez, Frederico. Não sei se sobreviveria de novo. Eu também tenho medo, admitiu ele. Medo de abrir meu coração e ser destruído novamente. Mas estou mais com medo de deixar você sair da minha vida e passar o resto dos meus dias me perguntando, e se? Uma brisa suave passou por eles, movendo as folhas acima, criando um mosaico de luz e sombra em seus rostos. Ao redor, o parque continuava sua vida normal. Crianças brincando, cachorros correndo, casais passeando. O mundo seguia em frente, indiferente ao momento monumental que se desenrolava naquele pedaço de grama. Eu tenho um filho, disse Bianca finalmente. Qualquer coisa que façamos, qualquer decisão que eu tome, tem que levar ele em consideração primeiro.
Gael é minha prioridade absoluta. Eu sei, disse Frederico, e eu não esperaria menos de você. Aliás, é mais uma das coisas que admiro em você. E eu trabalho para você. Isso complica tudo. Então talvez precisemos resolver isso, sugeriu ele cuidadosamente. Se você decidir me dar uma chance, podemos encontrar outro emprego para você. Algo melhor, onde suas habilidades sejam reconhecidas e valorizadas. Bianca balançou a cabeça imediatamente. Não quero favores. Não quero que as pessoas digam que só consegui algo porque estava me envolvendo com o patrão. Não seria favor, garantiu Frederico. Seria justiça. Você é inteligente, dedicada, organizada. Merece mais do que limpar casas, por mais que não haja nada de errado nisso. Você mal me conhece, protestou ela. Como pode saber o que eu mereço? Porque vejo como você trata seu filho, como administra uma casa sozinha, como mantém a dignidade mesmo quando a vida te deu todas as razões para a amargura. Ele se aproximou um pouco mais. E porque confio no que sinto. Pela primeira vez em 3 anos confio em algo além de planilhas e contratos. Gael acordou nesse momento, espreguiçando-se e esfregando os olhinhos. Mama? Perguntou sonolento. Estou aqui, meu amor, respondeu Bianca imediatamente beijando sua testa. O menino percebeu Frederico e sorriu. Amigo, Binca! Ele quer que você brinque com ele, traduziu Bianca. Frederico estendeu os braços e Gael, sem hesitação, praticamente saltou para eles, rindo. A confiança absoluta daquela criança em alguém que conhecera há tão pouco tempo era ao mesmo tempo humilhante e inspiradora. Binca, Binca, insistia Gael apontando para uma área aberta. Acho que sua resposta vai ter que esperar, disse Bianca com um pequeno sorriso. O Gael exige atenção imediata. Frederico se levantou, Gael em seus braços, sentindo o peso quente e sólido da criança. Vamos brincar então, campeão. O que você quer fazer? Corre, corre! E assim, Frederico Meirelles, CEO da TechVision, um dos homens mais ricos do Rio de Janeiro, encontrou-se correndo pelo Parque Lage numa manhã de Natal, perseguindo um menino de 1 ano e meio que ria, como se aquele fosse o melhor jogo do mundo. E talvez fosse. Bianca observava dos gramados, o coração dividido entre o medo de se machucar novamente e a esperança perigosa de que talvez, apenas talvez, ela merecesse essa chance de felicidade. Os dias entre o Natal e o Ano Novo se desenrolaram numa estranha dança de proximidade e distância. Frederico voltara para a mansão no Jardim Botânico naquela noite de Natal. Mas algo fundamental havia mudado. A casa que antes aceitava como seu refúgio agora parecia apenas vazia. Os corredores amplos ecoavam seus passos solitários. Os cômodos luxuosos pareciam frios e impessoais. Na manhã seguinte, quando Bianca chegou para trabalhar, a tensão entre eles era palpável. Ela vestia o uniforme discreto de sempre, o cabelo preso no coque profissional, mas seus olhos evitavam os dele. Frederico, sentado à mesa do café, observava-a mover-se pela cozinha com a eficiência habitual. E a distância formal entre patrão e empregada nunca parecera tão artificial. Bom dia, Sr. Meirelles, disse ela, servindo-lhe café com a mesma voz educada de sempre. Frederico, corrigiu ele suavemente. Por favor, Bianca. Depois de tudo... Ela hesitou, os dedos apertando a alça da cafeteira. No trabalho, acho melhor manter as formalidades. A rejeição, ainda que gentil, doeu. Mas Frederico entendia. Bianca estava protegendo-se, mantendo as barreiras que ele tentara derrubar no parque. Não podia culpá-la por isso. Como está o Gael? Perguntou, mudando de assunto. Um sorriso automático iluminou o rosto dela. Impossível falar do filho sem sorrir. Dormiu mal a noite toda. Acho que se empolgou demais ontem. Ela fez uma pausa. Ele ficou procurando você esta manhã. Ficava apontando para a porta e dizendo amigo. O coração de Frederico se apertou. Eu também senti falta dele. Senhor Meirelles, começou Bianca, mas foi interrompida pela chegada de Cláudia, a cozinheira que vinha 3 vezes por semana. Bom dia, bom dia. Cláudia entrou como um furacão de energia, carregando sacolas de compras. Trouxe ingredientes frescos do mercado. Senhor Frederico, o senhor precisa comer melhor. Bianca me disse que tem vivido de comida congelada.
Frederico lançou um olhar surpreso para Bianca, que corou levemente. Havia preocupação ali, cuidado que ia além do profissional. A percepção aqueceu algo dentro dele. O dia prosseguiu em normalidade forçada. Frederico tentou trabalhar em seu escritório, mas os números nas planilhas não faziam sentido. Sua mente voltava constantemente para a sala onde Bianca limpava, para a cozinha onde ela ajudava Cláudia, para o jardim onde a vira estendendo toalhas no varal. Por volta das 3 da tarde ele não aguentou mais. Saiu do escritório com a desculpa de querer um café e encontrou Bianca na biblioteca, limpando as estantes altas com um espanador de cabo longo. "Posso falar com você?" perguntou da porta. Ela desceu da escadinha limpando as mãos no avental. "Claro. Algum problema?" "Vários", respondeu ele honestamente. "Mas o maior é que não consigo parar de pensar em você." Bianca olhou nervosa para o corredor. "Frederico, não podemos ter essa conversa aqui. E se alguém ouvir?" "Cláudia já foi embora. Somos só nós dois na casa." Mesmo assim, ela cruzou os braços, uma postura defensiva. "Isso não está certo. Eu trabalho para você." "Então, pare de trabalhar para mim." Os olhos dela se arregalaram. "O quê?" "Não estou te demitindo", esclareceu rapidamente. "Estou dizendo que podemos resolver isso. Posso fazer algumas ligações, conseguir entrevistas para você. Hotéis de luxo sempre precisam de gerentes de hospitalidade, e você tem experiência com atendimento. O salário seria melhor, os horários mais estáveis." "Pare!" Bianca ergueu a mão, a voz tremendo. "Só pare. Você não pode simplesmente reorganizar minha vida porque decidiu que me quer." A palavra quer pairou entre eles, carregada de significados múltiplos. "Não estou tentando reorganizar sua vida", disse Frederico, aproximando-se. "Estou tentando encontrar um jeito de estarmos juntos sem as complicações da relação profissional." "E você acha que não haveria complicações de qualquer forma?" A voz de Bianca subiu levemente. "Frederico, você mora numa mansão no Jardim Botânico. Eu moro num apartamento de um quarto em Bangu, com um bebê que acorda 3 vezes por noite. Você janta em restaurantes que cobram mais por uma refeição do que eu ganho numa semana. Eu considero luxo comprar um frango inteiro em vez de só as coxas. Essas coisas não importam para mim, mas deveriam." Ela caminhou até a janela, olhando para o jardim impecavelmente cuidado. "Você está entediado, Frederico, solitário. Reapareci no momento certo com uma história triste e um bebê fofo. Mas isso passa. A novidade passa. E então o quê?" Frederico sentiu raiva, não dela, mas da situação, da injustiça que a fizera tão desconfiada de bondade. "Você realmente acredita nisso? Que é apenas tédio?" Bianca se virou e havia lágrimas em seus olhos. "Não sei o que acreditar. Só sei que não posso me dar ao luxo de estar errada. Tenho um filho para criar sozinha. Se eu me entregar a isso, a você, e der errado..." Sua voz falhou. "Não sou só eu que vai se machucar." A menção a Gael trouxe Frederico de volta à realidade. Ela tinha razão. Não era apenas sobre eles dois. Havia uma criança envolvida, uma criança que já o chamava de amigo, que confiava nele com a inocência absoluta da infância. "Você tem razão", disse finalmente, as palavras custando mais do que qualquer negociação difícil. "Não pensei direito, fui egoísta." A expressão de Bianca suavizou. "Não foi egoísta, foi impulsivo, gentil, mas a vida real é mais complicada que um final feliz de filme." "Só estou pedindo que não feche essa porta completamente." Antes que Bianca pudesse responder, seu celular tocou. Ela olhou a tela e empalideceu. "É a dona Irene. Ela nunca liga durante o dia a menos que seja urgente." Atendeu com mãos trêmulas. "Alô? O quê? Ele está bem? Febre de quanto?" Sua voz subiu em pânico. "Estou indo! Já estou indo!" "O que aconteceu?" perguntou Frederico, assim que ela desligou. "Gael está com febre alta?" Dona Irene disse que está queimando, chorando sem parar. Bianca já estava tirando o avental procurando sua bolsa. "Preciso ir. Desculpe, eu sei que ainda tenho 2 horas de trabalho, mas vou com você." "Não precisa. Não estou pedindo permissão, Bianca. Vou com você."
Frederico já pegava as chaves do carro. Meu carro é mais rápido que o seu Fusca. Podemos estar lá em 20 minutos. Ela hesitou apenas um segundo antes de assentir, o instinto materno sobrepondo qualquer preocupação sobre propriedade ou aparências. O trânsito conspirava contra eles. Frederico dirigia com a mandíbula tensa, desviando de carros com perícia, enquanto Bianca ligava repetidamente para Dona Irene, recebendo atualizações cada vez mais preocupantes. Ela disse que ele está tremendo, murmurou Bianca, as lágrimas escorrendo livremente agora. Meu bebê está tremendo de febre e eu não estou lá. Chegaremos logo, garantiu Frederico, ultrapassando mais um carro. Ele vai ficar bem. Você não sabe disso. A voz dela saiu estridente, o pânico tomando conta. Ele é tão pequeno, e se for algo grave? E se... Não pense assim. Frederico estendeu a mão pegando a dela. Crianças têm febre. É assustador, mas geralmente não é nada sério. Meu primo morreu de meningite aos 2 anos, disse Bianca, a voz fria. Começou com febre. A revelação deixou Frederico sem palavras. Apertou a mão dela mais forte, pisando mais fundo no acelerador. Quando finalmente chegaram ao prédio modesto em Bangu, Bianca estava fora do carro antes mesmo que ele terminasse de estacionar. Frederico a seguiu escada acima. O elevador estava quebrado, informava um cartaz amarelado na porta, até o 3º andar. Dona Irene, uma senhora de cabelos brancos e rosto bondoso marcado pela preocupação, abriu a porta antes que batessem. Graças a Deus você chegou. Ele está... Bianca já passara por ela, correndo para dentro. Frederico ouviu o choro de Gael antes de vê-lo. Um choro fraco, choroso, tão diferente da criança vibrante que conhecera. O menino estava deitado no sofá, envolto em cobertores apesar do calor do dia. Seu rostinho estava vermelho e suado, os olhos vidrados de febre. Quando viu a mãe, estendeu os bracinhos. Mama, estou aqui, meu amor. Mamãe está aqui. Bianca o pegou no colo, sentindo sua testa. Meu Deus, está queimando. Frederico aproximou-se, o coração apertado ao ver o menininho tão debilitado. Quanto de antitérmico você deu? Perguntou a Dona Irene. A dose certa para a idade dele há 1 hora, mas a febre não baixa. Precisamos levá-lo ao hospital, decidiu Frederico. Agora. Bianca assentiu, já envolvendo Gael numa manta mais leve. O menino choramingava contra seu peito, agarrando-se a ela com força surpreendente para alguém tão fragilizado. Amigo, murmurou Gael ao ver Frederico, estendendo uma mãozinha para ele. Frederico sentiu o coração se partir. Pegou a mãozinha quente nas suas. Estou aqui, campeão. Vamos cuidar de você. A sala de emergência do Hospital São Lucas estava lotada. Dezenas de pessoas esperavam. Crianças chorando, idosos tosando, um homem com o braço enfaixado. Bianca segurava Gael contra o peito, balançando-o suavemente, enquanto ele choramingava baixinho. Frederico aproximou-se do balcão de recepção, onde uma atendente cansada digitava lentamente num computador antigo. Com licença, preciso de atendimento urgente para um bebê com febre alta. A mulher mal ergueu os olhos. Senha e aguarde ser chamado. Tem 30 pessoas na sua frente. 30 pessoas? A voz de Frederico subiu. Ele tem 1 ano e meio e está queimando de febre. Todo mundo aqui é urgente, senhor. Senha e aguarde. Frederico respirou fundo, controlando a frustração. Não era culpa daquela funcionária que o sistema de saúde fosse falho. Pegou a senha, número 247, e voltou para onde Bianca esperava. Vamos ter que esperar, disse sentando-se ao lado dela. Gael tossiu, um som úmido e preocupante. Bianca limpou sua boca com um lenço, sussurrando palavras de conforto que o menino parecia mal ouvir. Frederico observava mãe e filho, a impotência corroendo-o por dentro. Em seu mundo, dinheiro resolvia problemas. Ligações certas, contatos influentes, portas se abrindo. Mas ali, naquela sala de espera lotada, seu patrimônio não significava nada. Era apenas mais um número aguardando atendimento. Podíamos ir para um hospital particular, sugeriu. Tenho plano de saúde que cobre dependentes. Poderia incluir Gael... Não, disse Bianca firme, sem tirar os olhos do filho. Não quero favores. Não é favor, é cuidado médico.
Olhe para ele, Bianca. Estou olhando, ela se virou para ele, os olhos vermelhos. Estou vendo meu filho doente e me sentindo impotente, mas não vou começar a dever coisas que não posso pagar de volta. Você não me deve nada? Devo sim, a voz dela quebrou. Se começo a aceitar sua ajuda agora, onde termina? Você paga o hospital hoje, o apartamento melhor amanhã, a escola particular depois. E então, um dia, você decide que não quer mais isso. E onde fico? Dependente de favores que podem desaparecer a qualquer momento? A verdade dura nas palavras dela o atingiu em cheio. Ela não estava sendo teimosa por orgulho. Estava sendo cautelosa por sobrevivência. Sinto muito, disse ele baixinho. Você está certa. Eu só odeio vê-lo assim. A expressão de Bianca suavizou. Eu também. Passaram-se 2 horas. Gael adormecera no colo da mãe, a respiração pesada e irregular. Frederico fora buscar água, tentara sem sucesso apressar o atendimento, oferecera seu casaco quando o ar-condicionado deixou Bianca com frio. Finalmente, uma enfermeira apareceu na porta. Senha 247, Gael Souza. Bianca se levantou tão rápido que quase tropeçou. Frederico a amparou pelo cotovelo, seguindo-os para dentro. O pediatra de plantão era jovem, com olheiras profundas que sugeriam um turno longo. Examinou Gael com eficiência gentil, verificando temperatura, garganta, ouvidos. Infecção no ouvido, diagnosticou. Comum em crianças pequenas, prescrevo antibiótico e antitérmico. Deve melhorar em 48 horas. Tem certeza? Perguntou Bianca, a voz carregada de ansiedade. Não poderia ser algo mais grave? Os sinais vitais estão bons. É realmente só uma infecção. O médico rabiscou a receita. Mas se a febre não baixar ou ele piorar, voltem imediatamente. Saíram do hospital às 11 da noite. Gael dormia profundamente nos braços de Bianca, o antitérmico finalmente fazendo efeito. A febre já baixara um pouco, o rostinho não estava mais tão vermelho. Vou levar vocês para casa, disse Frederico, guiando-os para o carro. Bianca não protestou. Estava exausta demais, o alívio misturado com o cansaço deixando-a quase cambaleante. No caminho para Bangu, ela falou pela primeira vez. Obrigada por ter ficado. Não precisa agradecer. Preciso sim. Ela olhou para ele pela primeira vez em horas. A maioria dos homens teria fugido. É muita responsabilidade, muito drama para alguém que mal me conhece. Então talvez eu não seja a maioria dos homens. Um pequeno sorriso tocou os lábios dela. Talvez não seja mesmo. Quando chegaram ao prédio, Frederico insistiu em subir com ela carregando Gael enquanto Bianca procurava as chaves. O menino nem acordou quando o deitaram no berço. Apenas virou-se de lado, o polegar encontrando automaticamente sua boca. Ele vai ficar bem, disse Frederico observando Gael dormir. Eu sei. Bianca ajeitou o cobertor sobre o filho. Mas foi apavorante. Nunca me acostumarei com isso. A vulnerabilidade de ser responsável por outra vida. Você é uma mãe incrível. Não me sinto assim. Sinto que estou improvisando o tempo todo, esperando não estragar tudo. Frederico virou-a gentilmente para encará-lo. Hoje vi como você largou tudo. Atravessou a cidade, ficou horas numa sala de espera desconfortável, tudo sem pensar 2 vezes. Vi como ele se acalma só de estar nos seus braços, como confia em você completamente. Isso é amor, Bianca, puro e simples. Lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto dela. Por que você é tão bom para mim? Porque você merece bondade. Ele enxugou suas lágrimas com o polegar. Porque quando olho para você, vejo coragem e força que eu nem imaginava existir. Por quê? Hesitou, mas então decidiu pela honestidade completa. Porque estou me apaixonando por você, Bianca inspirou bruscamente. Frederico não precisa dizer nada, só precisava que soubesse. Ele deu um passo atrás, criando distância segura. Vou embora agora. Você precisa descansar. Espere. Ela segurou sua mão. Fique só mais um pouco. Não quero ficar sozinha esta noite. E então Frederico Meirelles se viu sentado num sofá gasto de um apartamento em Bangu,
com Bianca Souza adormecida contra seu ombro e um bebê doente dormindo no quarto ao lado. Seu celular vibrava insistentemente no bolso. Provavelmente Marcelo ou alguém da empresa com alguma urgência. Mas pela primeira vez em 3 anos, ignorou o trabalho. Porque havia descoberto algo mais importante: que a riqueza não se mede em contas bancárias, mas em momentos. E aquele momento, segurando uma mulher extraordinária, enquanto ela finalmente permitia que alguém a amparasse, valia mais que todos os contratos que já assinara. 2 dias depois, Gael estava recuperado, voltando a ser a criança vibrante de sempre. Frederico visitara o apartamento todas as noites, levando sopa, frutas, brinquedos novos, que faziam os olhos de Gael brilharem. Bianca protestava. Você não precisa, mas aceitava, permitindo-se receber cuidado pela primeira vez em muito tempo. Na manhã de 30 de dezembro, Frederico apareceu na mansão apenas para pegar alguns documentos. Bianca estava na sala, dobrando toalhas. Preciso te fazer uma pergunta, disse ele, apoiando-se no batente da porta. Ela ergueu o olhar, curiosa. Sim, amanhã é Réveillon. Tem um convite para a festa no Yacht Club da Urca, evento beneficente que a empresa patrocina. Ele respirou fundo. Gostaria que fosse comigo, não como funcionária, como minha acompanhante. Bianca deixou a toalha cair. Frederico, não sei se... Antes que recuse, escute. Sei que é assustador. Sei que vão te julgar, que as pessoas vão falar. Mas quero que esteja ao meu lado. Quero mostrar ao mundo quem você é para mim. E quem sou eu para você? A pergunta saiu quase como um sussurro. Frederico aproximou-se pegando suas mãos. Alguém que mudou tudo. Alguém que me fez voltar a viver. Os olhos de Bianca brilharam. Não tenho roupa para esse tipo de festa. Você ficaria linda com qualquer coisa, mas posso... Não, ela interrompeu firme. Se eu for, e ainda estou pensando, vou com algo que eu mesma escolha e pague. Ele sorriu. Não esperaria menos de você. Bianca passou a tarde percorrendo brechós em Botafogo. Dona Irene a acompanhava, oferecendo opiniões enquanto Gael dormia no carrinho. Esse é muito velho, comentava a vizinha sobre um vestido azul. Todos são velhos, Dona Irene. É um brechó. Você sabe o que eu quis dizer. No quarto brechó, Bianca encontrou um vestido longo verde esmeralda com alças finas e caimento perfeito. Tinha um pequeno rasgado na barra, mas nada que ela não pudesse consertar. O preço, R$80. É esse, disse, segurando o vestido contra o corpo. Mas a cor, começou Dona Irene. É perfeita. Na noite de 31, Bianca estava nervosa. Gael ficaria com Dona Irene, que prometera cuidar dele como se fosse meu próprio neto. O vestido verde caía perfeitamente em seu corpo, o rasgado na barra consertado com pontos invisíveis. Ela penteara os cabelos em ondas suaves, a maquiagem leve mas cuidadosa. Quando Frederico tocou a campainha às 9 em ponto, seu coração disparou. Ele estava deslumbrante no smoking preto, o cabelo perfeitamente penteado, os olhos cinzentos brilhando quando a viu. Você está... Não tenho palavras, disse ele, a voz rouca. Bianca corou. É de brechó. É perfeito. Frederico ofereceu o braço. Pronta? Nem um pouco, admitiu ela, mas pegou seu braço mesmo assim. No carro, ele dirigindo o Mercedes com Bianca no banco do passageiro, o silêncio era carregado de expectativa. Ela observava a cidade passar, as decorações de Ano Novo, as pessoas nas ruas celebrando. Vai estar tudo bem, disse Frederico, como se sentisse seu nervosismo. Você não pode prometer isso. Posso prometer que estarei ao seu lado, sempre. O Yacht Club da Urca era ainda mais imponente do que Bianca imaginara. Luzes douradas iluminavam a fachada, valets uniformizados recebiam carros importados, mulheres em vestidos de grife e joias reluzentes subiam a escadaria de mármore. Quando Frederico entregou as chaves do Mercedes ao valet e ofereceu o braço a Bianca, ela sentiu todos os olhares se voltarem para eles. Sussurros começaram imediatamente. Quem é ela? Nunca vi nos eventos. O vestido parece vintage, ou velho. Bianca endireitou os ombros, erguendo o queixo. Não daria a eles a satisfação de vê-la intimidada.
O salão principal era espetacular. Lustres de cristal, mesas decoradas em dourado e branco, uma vista privilegiada da Baía de Guanabara, onde fogos seriam lançados à meia-noite. Garçons circulavam com bandejas de champanhe e canapés sofisticados. Frederico Meirelles, uma voz estridente cortou o ar. Uma mulher de 50 e tantos anos, vestido vermelho justo demais, se aproximou. Que surpresa vê-lo acompanhado. Clarissa, cumprimentou Frederico educadamente. Esta é Bianca Souza. Bianca Clarissa Tavares, presidente da Associação de Empresários. Clarissa estudou Bianca da cabeça aos pés com um olhar avaliador. Souza? Não conheço essa família. De onde você é, querida? De Petrópolis, respondeu Bianca, mantendo a voz firme. Ah, interior que pitoresco. O tom deixava claro o que ela realmente pensava. E como conheceu nosso Frederico? Antes que Bianca pudesse responder, Frederico interveio. Isso é assunto nosso, Clarissa. Ela não foi a primeira a me olhar assim, murmurou Bianca. E não será a última esta noite. Ele parou, virando-a para encará-lo. Se quiser ir embora, vamos. Não precisa aguentar isso. Bianca olhou ao redor. As mulheres de joias caras sussurrando, os homens avaliando. O mundo de Frederico em toda sua glória superficial. Depois olhou para ele, para a preocupação genuína em seus olhos, para o homem que atravessara a cidade para cuidar de seu filho doente. Não, disse ela. Vim para ficar. A noite avançou em ondas de desconforto e momentos de graça. Marcelo e sua esposa Paula foram genuinamente acolhedores, conversando com Bianca sobre Gael, fazendo-a rir com histórias de seus próprios filhos. Mas outros foram menos gentis. Comentários velados, olhares de desprezo mal disfarçados. Às 11h30, Frederico a levou para o terraço menos lotado. A vista da Baía de Guanabara era espetacular sob o luar, o pão de açúcar recortado contra o céu estrelado. Sinto muito, disse ele. Não pensei que seria tão difícil. Você me avisou, respondeu Bianca, apoiando-se na grade. Eu que escolhi vir. Por quê? A pergunta saiu intensa. Porque veio sabendo como seria. Ela se virou para encará-lo. Porque você me pediu. Porque pela primeira vez em anos, alguém me vê como mais do que a mãe solteira, a empregada, a menina pobre do interior. Sua voz tremeu. Porque quando estou com você, me sinto capaz de ser mais. Frederico a puxou para seus braços, não se importando com quem pudesse ver. Você sempre foi mais. Sempre foi extraordinária. Só estava cercada de pessoas cegas demais para enxergar. Ao longe, começaram os avisos da contagem regressiva. 10 minutos para o novo ano. Bianca, disse Frederico, as mãos enquadrando seu rosto. Eu te amo. Sei que é rápido, sei que complica tudo, mas não posso mais fingir que não sinto. As lágrimas escorreram pelo rosto dela. Frederico, não precisa dizer de volta. Só precisava que soubesse. Mas eu quero dizer, ela sussurrou, porque também te amo, e me apavora o quanto te amo. A contagem regressiva começou lá dentro. 10, 9, 8. Então vamos nos apavorar juntos, disse ele, inclinando-se. 7, 6, 5. E meu filho? Perguntou ela. E as complicações? 4, 3. Enfrentaremos juntos, tudo, sempre. 2, 1. Seus lábios se encontraram quando os fogos explodiram no céu. A Baía de Guanabara iluminou-se em cores impossíveis. Vermelho, dourado, verde, azul, enquanto Frederico e Bianca se beijavam, como se o mundo ao redor não existisse. Quando se separaram, ela disse, vou pedir demissão amanhã. Tem certeza? Absoluta. Não posso trabalhar para o homem que amo, mas Frederico... Ela segurou seu rosto. Encontro meu próprio caminho, meu próprio emprego. Faço isso do meu jeito. Ele sorriu, aquele sorriso que transformava todo o seu rosto. Não esperaria menos. E ali, no terraço do Yacht Clube da Urca, com fogos pintando o céu e a elite do Rio observando chocada, Frederico Meirelles beijou novamente Bianca Souza, a mulher que mudara tudo. 3 meses depois, a vida havia se transformado de maneiras que nenhum dos dois imaginara possível. Bianca pediu demissão formalmente na primeira semana de janeiro,
agradecendo a oportunidade, mas explicando que precisava seguir novos caminhos. Frederico, fiel à sua palavra, fizera algumas apresentações, não favores, apenas portas abertas, que ela atravessaria por mérito próprio. A entrevista no Hotel Copacabana Palace fora intensa. O gerente de RH, Sebastião Carvalho, um homem de 50 anos com olhar penetrante, testara seus conhecimentos sobre hospitalidade, atendimento, gestão de conflitos. Vejo aqui que trabalhou na pousada da família em Petrópolis, comentara, estudando seu currículo simples. Sim, senhor. Da adolescência até meus 20 anos, recebia hóspedes, gerenciava reservas, resolvia problemas. Aprendi que hospitalidade não é sobre luxo, mas sobre fazer as pessoas se sentirem bem-vindas. Sebastião assentiu impressionado. Começaria como supervisora de andares, com possibilidade de crescimento. O salário é 3 vezes o que ganhava como diarista. Bianca aceitara, as mãos tremendo ao assinar o contrato. Agora, 3 meses depois, ela chegava em casa. Um apartamento de 2 quartos em Tijuca que conseguira alugar com o novo salário. E encontrava Frederico já lá, brincando com Gael na sala. Papai, papai, olha! Gael, agora com quase 2 anos, corria até ela segurando um carrinho de brinquedo. O coração de Bianca se apertou como sempre, quando ouvia aquela palavra. Papai. Gael começara a chamar Frederico assim há 1 mês, naturalmente, sem que ninguém ensinasse, e Frederico, no início surpreso, acolhera o título com lágrimas nos olhos. Oi, meu amor. Bianca beijou o topo da cabeça do filho antes de se aproximar de Frederico. Você chegou cedo. Cancelei 2 reuniões, ele admitiu, puxando-a para um abraço. Percebi que estou construindo um império, mas perdendo momentos. Decidi que momentos são mais importantes. Ela o beijou suavemente. Quem é você e o que fez com o workaholic que conheci? Ele encontrou razões melhores para viver. Gael puxou a calça de Frederico. Papai, binca, binca. Já vou, campeão. Deixa eu dar oi direito na mamãe primeiro. Bianca observava a interação com o coração transbordando. Nos últimos meses, assistira Frederico transformar-se em pai sem manual de instruções, aprendendo a trocar fraldas sem reclamar, acordando de madrugada quando Gael tinha pesadelos, levando-o ao parque todo domingo sem falta. Como foi o trabalho? Perguntou Frederico enquanto Gael voltava a brincar com os carrinhos. Intenso. Tivemos um grupo de japoneses que chegou com reservas erradas. Consegui resolver, mas foram 3 horas de negociação. Ela se jogou no sofá. Sebastião me elogiou na frente da gerência geral. Disse que tenho talento natural. Porque você tem. Frederico sentou ao seu lado, massageando seus pés cansados. Semana que vem tem aquela vaga de coordenadora que você mencionou? Tem. Vou me candidatar. Ela fez uma pausa. Frederico, preciso te dizer uma coisa. O tom sério a fez olhá-la com atenção. O que foi? Encontrei Rodrigo ontem. O corpo dele ficou tenso. Rodrigo, o pai biológico de Gael que nunca quisera ser pai. Onde? No supermercado em Bangu. Estava com uma mulher grávida. Bianca respirou fundo. Ele me viu, ficou pálido, tentou ignorar. Mas o aproximei. Por quê? Porque precisava. Precisava olhar para ele e dizer que não precisamos dele. Que Gael tem um pai de verdade agora. Alguém que escolhe lhe estar presente todo dia. Lágrimas brilhavam em seus olhos. Disse que você é mais pai em 3 meses do que ele poderia ser em uma vida inteira. Frederico a puxou para seus braços, enterrando o rosto em seus cabelos. O que ele respondeu? Nada. Apenas foi embora. E sabe o que senti? Nada. Nem raiva, nem mágoa. Apenas gratidão porque ele saiu da nossa vida e deixou espaço para você entrar. Eu te amo, murmurou Frederico. Amo vocês dois mais do que imaginei ser possível amar. Papai, mama, olha! Gael interrompeu o momento correndo até eles com um desenho amassado que fizera na creche rabiscos coloridos que supostamente eram uma família. Nós. Somos nós, corrigiu Bianca automaticamente, mas seu coração estava apertado. No desenho, 3 figuras, grande, média e pequena. Uma família.
Naquela noite, depois que Gael dormiu, Frederico encontrou Bianca na pequena varanda do apartamento, olhando as luzes da Tijuca. No que está pensando? Perguntou, envolvendo-a por trás. Em como a vida é estranha. 1 ano atrás eu estava sozinha, assustada, achando que nunca seria feliz de novo. Ela se virou nos braços dele. E agora tenho tudo que sempre quis, mas nunca pensei merecer. Você sempre mereceu. Minha mãe costumava dizer que Deus fecha portas, mas abre janelas. Bianca sorriu através das lágrimas. Rodrigo foi a porta fechada. Você foi a janela que nem sabia estar procurando. Frederico ajoelhou-se então, tirando uma pequena caixa do bolso. Bianca ofegou. Sei que é rápido, sei que ainda estamos descobrindo como ser família, mas também sei que quero acordar todo dia pelo resto da vida vendo seu rosto. Ele abriu a caixa, revelando um anel simples de ouro branco com uma pequena esmeralda. Não é ostentação, é promessa. Casa comigo, Bianca? As lágrimas escorriam livremente agora. Frederico, não precisa responder agora. Pense, considere, leve o tempo que... Sim, a palavra saiu firme, clara. Sim, quero casar com você. Ele se levantou num pulo, colocando o anel em seu dedo com mãos trêmulas. Sim, sim. Ela riu através das lágrimas. 1000 vezes sim. O beijo foi interrompido por uma voz sonolenta da porta. Papai, mama! Gael estava na porta, o ursinho Ninho arrastando pelo chão, os olhos sonolentos confusos. Vem cá, meu amor. Bianca o pegou no colo. Papai acabou de pedir mamãe em casamento. Casamento? Gael repetiu a palavra complicada. Festa? Frederico riu, abraçando os dois. Sim, vai ter festa. Uma grande festa para celebrar nossa família. Bolo? Perguntou Gael esperançoso. Todo o bolo que você conseguir comer, prometeu Frederico. Eba! Gael bateu palminhas, depois bocejou. Soninho! Bianca o levou de volta para a cama, cobrindo-o com o cobertor favorito. Frederico ficou na porta, observando. A cena era tão simples, tão comum, mãe colocando o filho para dormir. Mas para ele era extraordinária, era família, era lar, era tudo. Suas interações são muito importantes para nós. Deixe seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação feita especialmente para você. Okei. Tää vuopaa jostain. Mä voin sanoa, että tänään mä päätin, että mä vähän freesaan. Mulla on siis täällä boolitkin vielä. Tai boolimansikat tuolla vitun rasias, kun mä en oo jaksanut. Mä voin sanoa, että mä oon 2 päivää siis maannut sängyssä. Tehnyt kuolemaan. Että tää on nyt eka kerta, kun musta tuntuu pikkusen ees fressimmältä. Mistä tilaat aina ruokaa? No tää stadissa on niin paljon siis ruokapaikkoja, että vaihtelee. Riippuu mitä tekee mieli. Mutta täältähän saa niinku käytännössä mitä vaan. Nyt mä oon innostunut tilaa tuota panankarria. Mä oon yrittänyt löytää semmoista hyvää paikkaa, mistä saa sitä. Mä oon nyt tilannut varmaan 3 eri paikasta. Ja nyt viimeisin on semmonen, mikä oli niinku helvetin hyvä. Mutta se maksoi se annos joku 23 €. Sitten mua naurattaa, kun Thaimaassa söi noit ruokia, niin maksoit 3-4 € kauhean kokoisesta annoksesta. Sitten tuut Suomeen, maksat silleen 23 €. Sitten laitetaan vähän. Voi vittu. Okei, tää oli tää. Puolet tuolla pöydällä. Tää sujuu tietysti ihan helvetin hyvin. Mulla on niin vahva fiilis kyllä niin kaikille. Se on hyvä. Se on hyvä, että teillä on siellä homma hanskas. Vittu oikeesti mä sanon. En jaksa. En jaksa siivota. Mä haluaisin tän kahvin nyt vaan. Mut ei. Ei. Mun pitäis tehdä tänään kyllä kanapastaa. Se on varmaan itse asiassa... Taitaa olla ensimmäinen kerta kun mä teen ruokaa täällä kämpässä.
Mulla on tuolla niinku kanaa ja kaikki tarvikkeet siihen. Niin pitäis tehdä. Tonne. Otetaan. Tästä tulee. Tää haisee kyllä aika vahvalta kahvilta. Kuka sanoi, että mä en osaa tehdä ruokaa? Okei, se tarvii vähän lisää maitoa. Musta on hassu, kun teidän kanssa keskustelee, niin musta tuntuu, että ihan sama mitä mä sanon. Niin te otatte niinku asiat ihan eri tavalla, mitä mä sanon. Se, että jos mä sanon, että mä en oo mikään ruoantekijä, mua ei kauheasti kiinnosta tehdä ruokaa. Niin sit jengi on silleen, eikö se olisi hyvä aika opetella? Kuka sanoi, että mä en osaa tehdä ruokaa? Mua ei kiinnosta tehdä ruokaa. Kyllä mä osaan tehdä ruokaa, jos mä haluan. Mulla on muutakin tekemistä kuin tehdä ruokaa. Siis mä oon just se ihminen, että jos joku toinen sanoo, että mä voin tehdä ruokaa, niin mä voin sit siivoa jäljet. Niin se passaa mulle oikein hyvin. Silloin kun en oo juonut alkoholia, niin oot semikiukkunen. Ai niin kuin silloin kun mä oon kännissä, niin mä oon kiukkunen. Vai siis tää. Ja siis en mä nyt oletakaan, että alkoholi mitenkään pitäis mut samana ihmisenä. Mut mua ei sinänsä niinku kiinnostaa, että... Sit me tehdään... Tehdään pari leipää. Mä teen ton kanapasta vähän myöhemmin. No ei sinänsä kiinnosta. On ihan superhyvää. Rakastan kun voi tehdä itse. Mä ajattelin, että huomenna mä silleen reipastuin, että huomenna kun mä herään, niin mä teen semmosen siivouksen tänne. Ja sitten vien kauppaan noin vitun pullosäkit, koska mulla on pullokassi tuolla, että mulla on niinku pulloitus pöydällä. Ja mä vien ne huomenna. Mutta tänään en sitä kyllä nyt tee, koska tänään en ajatellut liikkua mihinkään. Avaan kohta koneen ja alan tekee töitä. Mä en myöskään tykkää laittaa ruokaa, osaan kyllä mielellä. Niin, no mulla on sama. Mä en vaan tykkää. Mä en vaan jotenkin dikkaa ruoanlaitosta. Ei silleen niin, en mä tiedä mikä siinä on. Mä ymmärrän kyllä ihmisiä, jotka on silleen, että hei, et ruoanlaitto on kivaa, tai se on niitä joku intohimo tai jotain vastaavaa. Niin joo, siistiä, mut mä en jotenkin, mä en oo koskaan vaan päässyt siihen. Vaikka mun iskä on siis kokki ja kaikkea, mut ei vaan vitsi. Ei vaan. Jonin jatkoksi. Mut
Mut ei tullut kyllä paljon tiskiä, kun mulla oli näitä kertakäyttökuppeja jengille. Mut mä en vaan tiedä siis, eiks täällä on jotain... Tonne. En oo saanut tätä aamutakkia lahjaa. Joo, siis mullakin mua nauratti ja mehän vietiin Niinan kanssa siis silloin, oliko se perjantai kun mulla oli synttärit, ei kun lauantain. Ja mehän vietiin 2 kassillista pulloja, mut kun noi on tullut siis nyt viikonlopun aikana, lauantain aikana pelkästään 2 kassillista. Ja mä en voi kauhean paljon kerää niitä, koska mulle ei mahu tänne mihinkään, niin mun on pakko niinku... Sit kun on 2 kassia, niin sit pitää niinku viedä kauppaan. Andin kanssa tehtiin siis yhteisiä liveitä Thaimaassa. Ja me oltiin lauantaina niin Jackiesissä. Me lähettiin tästä mun luota ja mentiin suoraan vaan Jackiesiin. Ei me oltu mun mielestä missään muualla. Me oltiin Jackiesissä koko ilta. Sinne tuli kaikki. Sitten sieltä me lähdettiin jatkoille. Ja vitsi oli hei kiva, me oltiin lähdössä sieltä Jackiesistä, että mennään toiseen baariin, mikä on vielä auki, niin kuin Kalliossa. Niin samaan aikaan kun me ollaan taksissa, niin kellot siirtyy eteenpäin. Koska me oltiin silleen, me kerätään vielä olla 1,5 tuntia, että lähdetään vaan. Sitten taksissa silleen, siellä tuli pilkku. Siitä on 5 minuuttia. Sitten me tajuttiin, että niin joo, kellot siirtyi. Sitten me oltiin silleen, että no ei me lähdetäkään sinne baariin. No sit onneksi meidän yksi kaveri oli silleen, että voidaan mennä sellua jatkoille. Niin mentiin sit sinne.